tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Gonçalves, psicóloga clínica, analista haitiana e arte terapeuta. Eu hoje venho conversar com vocês nessas prosas da psicologia sobre o tema de agosto, que é verdade. E aí a gente vai olhar um pouco para dentro da gente e perceber o quão conectados a gente está com a nossa verdade interior e o quão afastado a gente está disso. E para que a gente possa ter essas percepções, a gente precisa ficar muito atento a como que a gente está com a gente mesmo no nosso dia a dia, como que a gente está se percebendo, como é que a gente está conectado. E aí quando a gente olha para o sentido da verdade, é importante que a gente se perceba como alguém que realmente está sendo quem é. Eu acho que esse é o ponto essencial, que a gente tenha a nossa coragem para sermos nós mesmos com o máximo de liberdade possível, com o máximo de liberdade seguro. E aí, por que eu falo isso? Porque, na verdade, a gente precisa trazer essa coerência com o nosso ser de uma maneira que a gente esteja num ambiente protegido, em situações que não vão levar riscos para a gente, porque dependendo do ambiente, da condição e da situação em que a gente traga a verdade, ela pode ser um grande problema, né, para aquele grupo, para aquelas pessoas ou para aquela situação, para aquele contexto. Então, por exemplo, se você tem algo muito importante para você, que você não abre mão daquilo e que você precisa de alguma forma se expressar dessa maneira, com liberdade, com coerência com o ser que você é, você vai ter que ter algum grau de percepção de em quais ambientes isso pode não ser permitido. Porque, na verdade, tem alguns ambientes que realmente a gente não consegue ser totalmente a gente e que a gente não precisa, na verdade. E aí eu vou explicar isso com vocês no seguinte: quando você está num grupo que você não pertence a esse grupo, ou que essas pessoas não são importantes, não são íntimas, e aí de repente você quer muito defender uma coisa que aquelas pessoas particularmente não se conectam com aquilo que é importante para você, com a sua essência, muitas das vezes você pode até dar algum indício de que você não concorda, de que aquilo não faz sentido para você, no que aquelas pessoas praticam, no que elas acham, mas talvez você não pode ser muito incisivo. Por quê? Porque você é um e ali tem um grupo. Então, muitas das vezes, nessas situações, a nossa verdade ela não é para deixar de aparecer, mas a gente talvez vai ter que trabalhar com uma verdade parcial. A gente talvez vai ter que se expor até um certo ponto, com um certo limite, que é muito importante que a gente tenha critérios naquilo que a gente está fazendo. Então, se você tem coerência com você mesmo, mas que você também entende a realidade que você está inserido, você vai ter uma interseção onde você vai ser quem você é o máximo possível, mas você também vai entender aquele ambiente e o quão preparado aquele ambiente está para te ouvir, para estar com você e para te agregar, né? Para que você consiga ter uma boa troca. Porque o mais interessante, quando você está num lugar, né, num ambiente, onde você quer se expressar sendo quem você é e você quer ser você mesmo, estar com pessoas que sejam elas mesmas de volta, faz sentido que esse grupo se conecte com isso, né? Que você consiga desenvolver um bom diálogo, uma boa troca, uma boa conversa e que seja saudável, funcional. E para isso a gente tem que ter esses critérios, né? Perceber isso muito bem, estar atento ao ambiente, estar atento ao momento, às pessoas. Essa questão também, né, de trazer uma verdade que pode ser coerente com aquele momento, que você está bem para poder trazer aquilo de uma maneira saudável, funcional e não inflamada, que muitas das vezes as coisas quando chegam e que a gente quer muito falar daquilo, ou que aquilo é muito importante para nós, aquilo às vezes vem com uma inflamação, com uma entonação que não caberia ao contexto, que não caberia ao grupo, ou que aquelas pessoas não estão num bom momento e eu não estou atento porque estou muito autorreferenciado, muito próprio para mim mesmo e não para o outro, né? Não próprio, não propício ao momento do outro, que se conecta com aquele diálogo que seria interessante ali. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, essa perspicácia, essa desenvoltura da verdade. A verdade, ela sempre precisa ser priorizada, mas a forma, o jeito como isso vai vir e o momento, o tempo certo, o tempo que cabe mais para aquilo chegar, é fundamental para que a gente realmente se conecte com essa verdade, para que a gente possa trazer à luz a essa verdade, trazer clareza
consciência e que a gente possa realmente estar passando essa mensagem para o outro, para que o outro possa receber essa mensagem a contento. E isso é fundamental. E muitas das vezes também, quando você percebe que você está cada vez mais coerente, cada vez mais atento, cada vez mais presente na verdade que você está sentindo, está buscando e está emanando, você vai começando a receber essa verdade também, como o outro pode se conectar, né? A partir daquela conexão do outro. Então é como se você tivesse o tempo todo fazendo esse movimento e é como um ioiô, né? Ele vai e volta, né? Então você percebe que você entrega isso, né? Você entrega com o teu coração, com a tua coragem, e o outro também vai ter o movimento de te devolver. Então acho que esse é o objetivo, né? Quando a gente tem o nosso movimento interno de trazer a verdade, de lançar luz a essa verdade e de ter coerência com quem você é e com a forma como você se manifesta no mundo, é importante que o outro receba isso para que ele também possa te devolver. Não é interessante que a gente tenha as nossas trocas só com a gente mesmo, embora em alguns momentos isso pode ser um momento solitário, né? Num primeiro momento você se conectar, ficar mais introspectivo, se perceber, fazer terapia, fazer movimentos holísticos e outros tratamentos, né, internos de cura, mas que você também possa ter essa devolutiva do externo, porque é importante que a gente manifeste aquilo que a gente está aprendendo, né, internamente, para que o outro também te conheça melhor, para que o outro também aprenda com você e que o outro traga para você aquilo que faz sentido e faz sentido para essa conexão, para essa relação, não só para você e para o teu autoconhecimento, mas também na troca com o outro e o autoconhecimento que o outro também está se permitindo viver a partir dessa energia que a gente troca, certo? Esse é o Filosofé, Papo Cabeça com Café. E hoje nós temos essa reflexão da verdade que é muito bonita, que é muito importante para que a gente possa cada vez mais ir saindo daquele movimento de não verdade, de incoerência, de não clareza. A gente precisa estar muito atento a quem nós somos e aquilo que a gente manifesta no mundo, certo? Beijo para você!